quero compartilhar o texto com você da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero pensar com você sobre vida com Deus. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta 4 verbos sobre o que revelam o que uma pessoa pode fazer e deve fazer para viver com Deus. E aí eu quero começar com uma pergunta: como podemos conjugar esses verbos? O primeiro verbo é humilhar. Humilhar significa reconhecer que estamos longe dos padrões de Deus. E o que nos leva para longe dos padrões de Deus? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. O profeta Isaías declarou: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, Jesus veio para nos levar de volta à presença de Deus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Humilhar também significa depender de Deus. Humilhar significa que nós não somos melhores do que ninguém. E o segundo verbo a ser conjugado é orar. Orar é conversar com Deus, é colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos pensando, necessitando, buscando. É se desligar do que está à nossa volta e nos prostrar diante de Deus. Por isso que nós temos o hábito de fechar os olhos, para que possamos nos desligar de tudo que está à nossa volta. Orar também é interceder, é fazer o papel de advogado de alguém diante de Deus. Quando nós pensamos sobre oração, há uma questão que nos incomoda. Nós sabemos muito sobre oração. E por que não oramos? Porque falta humildade, falta disposição para depender de Deus, falta coragem para esperar em Deus. E o terceiro verbo é buscar. O texto diz: buscar a minha presença. Buscar a presença de Deus é caminhar em direção a Ele. É realmente sentir a necessidade, é desejar, é convidá-lo para ser o nosso parceiro de jornada da vida. Há uma longa jornada a ser percorrida e Deus se torna o nosso parceiro, o nosso companheiro de jornada. É separar tempo para Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é tempo de buscar a Deus. E o quarto verbo é desviar. O texto diz: desviar dos maus caminhos. Desviar dos maus caminhos tem a ver com conversão. Conversão é caminhar em direção a Deus, que é oposto ao caminho do pecado. Sem Deus nós caminhamos no caminho do pecado, mas quando nós desejamos caminhar com Deus, nós tomamos uma direção contrária, oposta àquele caminho que nós estamos seguindo. Ou seja, é caminhar buscando a presença de Deus, é se abrir para o perdão de Deus. Sem o perdão de Deus não há salvação. Mas nesse texto que nós lemos também há 3 verbos que nós precisamos conjugar, que revelam o que Deus fará na vida de todo aquele que deseja caminhar com Ele. E o primeiro desses 3 verbos é ouvir. Deus promete te ouvir. Ninguém pode te ouvir com relação ao pecado que não seja Deus. Deus prometeu te ouvir. Eu ouvirei dos céus. Não há ninguém lá no céu que possa te ouvir que não seja Deus. O segundo verbo é perdoar. Perdoarei os seus pecados. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, só há uma pessoa que tem poder e capacidade para perdoar pecados: Deus. E Deus nos perdoa através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus veio para nos perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos purificar de todo o
pecado. Então essa é uma bênção que Deus nos dá através do sacrifício de Jesus. E o terceiro verbo é sarar. Ele prometeu: sararei a sua terra. Amados, há uma doença mais terrível do que o coronavírus, que tem matado tanta gente, é o pecado. O coronavírus, ele pode impedir uma pessoa de viver aqui na terra, mas o pecado nos impede de viver no céu. Então nós precisamos resolver esse problema com Deus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele declarou, na palavra de Deus está declarado o propósito de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça a sua parte e Deus fará a dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai amado, porque estamos na tua presença neste momento. E eu entro na tua presença, Senhor, confiado no poder do Senhor, na graça e misericórdia do Senhor, para interceder por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa estar levando renovo para a vida dessas pessoas, para a casa dessas pessoas, para a família dessas pessoas, abençoando o relacionamento dessas pessoas, abençoando todas as áreas, ó Pai, a área financeira, a área profissional, a área familiar, a área espiritual. Te pedimos também, ó Deus, uma bênção sobre os hospitais. Que o Senhor leve, ó Deus, a cura para os hospitais, curando todos os enfermos, todos aqueles que estão lutando nos hospitais, protegendo também, ó Deus, os profissionais de saúde e todos aqueles que estão na frente de batalha ou exercendo as atividades chamadas essenciais. Põe as tuas mãos sobre a nossa nação, ó Deus, sara e salve esta nação. Abençoe o nosso presidente, os seus assessores, os seus ministros. Ó Deus amados, abençoe cada um de nós. Renova-nos e sustenta-nos com as tuas mãos e coloque de nós o poder, o desejo, o fervor de vivermos com o Senhor, de andarmos com o Senhor, de vivermos na presença do Senhor. É a nossa oração, agradecidos, confiados, porque oramos em nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.